Olá, professor Felipe Perino, em mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos trabalhar a videoaula sobre direito dos trabalhadores em cooperativas de trabalho, né? Quais são esses direitos, e vamos verificar as diferenças destes trabalhadores com os empregados que são regidos pela CLT, como é que funciona esse trabalho em cooperativa. Gente, quem não se inscreveu ainda, inscrevam-se no canal e cliquem ali no sininho para vocês receberem sempre um conteúdo atualizado. Em relação às cooperativas, nós temos que lembrar que a lei que criou esse trabalho em cooperativa é a Lei 5764 de 71. Essa lei é que regulamenta o trabalho das cooperativas. O que é uma cooperativa de trabalho? Cooperativa é uma associação de pessoas ao qual se unem com a produção de bens ou prestação de serviços e tem esse lucro dividido, repartido. A própria lei de cooperativas diz que não existe vínculo de emprego entre a cooperativa e os cooperados, ou seja, não é uma relação de emprego. Então não se aplica a CLT aos empregados, aos trabalhadores das cooperativas. Os empregados são regidos pela CLT, os trabalhadores das cooperativas são regidos pela lei de cooperativas. Qual a ideia de cooperativas? A ideia de cooperativas é que as pessoas se unam, tenham uma produção de bens ou de serviços. Nós temos as cooperativas da área agrícola, de pessoas que plantam vários produtos da área de agricultura, se juntam, vendem esses produtos por meio da cooperativa, não é? E tem uma repartição de lucros. São boas ideias e alternativas de parcerias, não é? Temos outros tipos de cooperativa, de prestação de serviço. Nós temos cooperativas também de produtos recicláveis, de pessoas que catam papelão, catam latinhas, catam plástico e vendem, não é? Juntam esse material num lugar, fazem a preparação desse material e vendem. Então as cooperativas trabalham com esse tipo de coisa. Temos vários tipos de cooperativas. Aí existe uma liberdade de cooperativas em várias áreas, desde que sejam regulares, não é? E aí o que acontece? Para que uma cooperativa seja regular, né, ela tem que funcionar dentro da lei. E a lei estabelece critérios para essas cooperativas. Elas têm que ser regularmente registradas e elas têm que dividir o lucro entre os empregados, entre os cooperados, que não são empregados. Bom, em 2012, houve a Lei 12.690, que alterou a Lei 564 de 71, ou seja, nós temos uma lei mais recente de cooperativas. Por que veio essa lei? Essa lei deu um ano, né? Ou seja, ela entrou em vigor efetivamente as normas delas em 2013, não é? Então é mais recente. Por quê? Para evitar abusos, né? Tinham pessoas que trabalhavam muitas horas e não tinham nem um valor de salário mínimo garantido. Pessoas que trabalhavam à noite, trabalhavam com insalubridade, trabalhavam com periculosidade, não tinham nenhum tipo de direito garantido, então existia algum abuso na cooperativa. Em relação a isso, essa lei de 2012, que entrou efetivamente em 2013 em vigor, estabeleceu alguns critérios para trabalhadores cooperados. Mesmo não sendo empregados, eles têm alguns direitos. Quais são os direitos? Eles têm direito a um salário mínimo proporcional à hora de trabalho, ou seja, você pode ganhar menos que um salário mínimo? Pode, se você trabalhar menos que 8 horas diárias. Então, por exemplo, você tem o direito ao salário mínimo hora. Se você trabalha meio período, 4 horas, você tem direito a ganhar meio salário mínimo. Se você trabalha 2 horas, você tem direito a ganhar proporcionalmente a metade de meio salário mínimo, ou seja, proporcionalmente ao que você trabalha. Por quê? Para evitar a exploração desses trabalhadores de cooperativas. É claro, você não vai comparar uma pessoa que apenas cata lá os materiais recicláveis e entrega na cooperativa
que esse não é o cooperado que trabalha regularmente para a cooperativa, ele eventualmente presta lá o serviço dele. Essa pessoa não tem esses direitos da cooperativa. Ele só vai ter os direitos da cooperativa se ele for sócio da cooperativa e trabalhar regularmente para a cooperativa. Então aí ele tem esses direitos porque ele é efetivamente um cooperado. Ele tem que se associar à cooperativa, entendem isso? Tá? Não é uma coisa eventual. A pessoa que eventualmente vai lá e presta um serviço da cooperativa, ele não é um sócio da cooperativa e não é um empregado. Ele é um prestador eventual, então não vai ter esse direito. Então, primeiro direito, salário mínimo hora dos cooperados associados. Segundo direito, duração do trabalho, até 8 horas diárias e no máximo 44 horas semanais. Ou seja, se superar isso, ele tem direito sim a receber horas extras. O cooperado tem direito a receber horas extras, mesmo não sendo regido pela CLT. Repouso semanal remunerado é um direito também previsto na lei de cooperativas. Férias anuais também é um direito do cooperado. Retirada do trabalho noturno superior ao noturno. O adicional noturno é um direito do cooperativado. Adicional por trabalho insalubre e perigoso é um direito também do cooperado. E seguro contra acidentes de trabalho. Esses direitos todos são garantidos aos trabalhadores cooperados de cooperativa, mesmo não tendo carteira assinada, mesmo sendo regidos somente como sócio da cooperativa. Ou seja, ele presta esse serviço e ele tem direito ao salário mínimo hora e o pagamento desses adicionais. Tá? Isso está previsto na Lei 12.690 de 2012, de julho de 2012, que passou a ter as suas normas cobradas efetivamente, porque a própria lei estabeleceu isso, em julho de 2013. Não é? Bom, esses são os direitos dos empregados das cooperativas, mas nós temos também o princípio da primazia da realidade, que é um dos princípios mais conhecidos do direito do trabalho, em que, de acordo com o artigo 9º da CLT, de acordo com o artigo 3º da CLT também, se nós verificarmos que essa pessoa que trabalha em cooperativa tem todos os requisitos formais de uma relação de emprego, ele pode ter na Justiça do Trabalho a sua relação de emprego reconhecida. E eu digo isso por quê? Porque eu tenho vários processos trabalhistas assim, e a jurisprudência tem aceitado o quê? O reconhecimento de vínculo de emprego do cooperativado sócio com a cooperativa, assinatura de carteira de trabalho e pagamento de todos os direitos trabalhistas. Quais são? 13º, FGTS, multa de 40% do FGTS, aviso prévio, seguro-desemprego, férias, recolhimentos previdenciários, todos, ou seja, todos os direitos como se fosse um empregado. É possível isso? É possível. O judiciário trabalhista tem reconhecido, mas não em todos os casos, gente. Quando a cooperativa funcionar de forma regularmente, não há esse reconhecimento de vínculo. Agora, vou dar um exemplo aqui. A pessoa trabalha todos os dias na cooperativa e no final do mês ela recebe o quê? Apenas um valor fixo todo mês. Ela não tem um percentual de recebimento de sociedade da cooperativa. Gente, um dos requisitos para que você seja sócio é que você receba uma participação nos lucros. Então, se você está trabalhando e recebendo apenas um salário fixo nessa cooperativa, apenas um salário fixo, um valor fixo, e não recebe participação nos lucros, isso é uma das coisas que descaracteriza o vínculo de cooperativado. Vamos lembrar que nós temos também cooperativas de crédito, cooperativas grandes, e essas cooperativas, além dos seus sócios, também contratam pessoas como empregados com carteira assinada, porque as cooperativas podem ter, além dos sócios, pessoas que trabalham com carteira assinada. Isso é totalmente irregular, ok? Né? Porque você tem o quê? As cooperativas às vezes têm uma secretária, tem um contador, tem um advogado, tem, enfim, pessoas que trabalham na cooperativa como empregados, com carteira assinada, diferente dos sócios. É possível, isso é regular, não tem problema nenhum. E
A questão da irregularidade da cooperativa é quando ela contrata alguém, essa pessoa presta serviço todos os dias, mas ela ganha só um valor fixo, não ganha participação dos lucros, ou seja, ele não é sócio, isso é irregular. Para que ele seja sócio, ele tem que ter efetivamente a participação nos lucros e resultados mensalmente, não é? E os requisitos da relação de emprego estão lá no artigo 3º da CLT, pessoalidade, não eventualidade, remuneração, subordinação, né? Onerosidade. Estes são os requisitos que estão no artigo 3º da CLT. Então tem que fazer uma cruza para verificar se ele tem os requisitos do artigo 3º da CLT e se ele trabalha todos os dias pessoalmente, subordinado ele vai ter, não é? E o artigo 9º nós temos o princípio da primazia da realidade. Cruzando isso, nós temos aí, gente, na prática, centenas, milhares de processos no Brasil inteiro reconhecendo o vínculo de cooperativados dessas cooperativas que trabalham irregularmente. As cooperativas que trabalham regularmente, com divisão dos lucros, não há vínculo de emprego entre cooperativado sócio e a cooperativa. Realmente é um trabalho sem vínculo, mas quando ele é regular, tá bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não se inscreveu ainda, clica ali em inscrever-se, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que vocês possam continuar acompanhando um conteúdo atualizado de direito e processo de trabalho. Um beijo e um abraço a todos.